Bora, galera! Boa noite! Estamos aqui para mais um Nutrição em Dose Dupla. Hoje teremos convidado especial. Estamos chegando. Oi, Enda, tudo bem? Seja bem-vindo, Clóvis, Luciana, Clarice, Andréia, Franklin. Tudo bem? Vamos nessa, vamos entrando. Oi, Mary. Oi, Joyce, Michele. Vamos entrando, vamos entrando. Oi, Deide, tudo bem? Lucas. Sejam bem-vindos, vamos lá. Oi, Flávia, boa noite, sejam bem-vindos. Oi, Tonha, tudo bem? Valéria, boa noite, Rosângela. Boa noite, Reinaldo, tudo bom, meu velho? Ô, Ale, achou a live? Boa. Só aguardando o Felipe entrar, pronto, acabou de entrar. Vamos nessa. Boa noite. E aí? Henrique Altran. Beleza pura, senhor Felipe Viana? Boa noite, meu amigo. Tudo bom? Tudo show de bola. Tranquilo? Bom demais. E aí, consertou a cadeira? Ainda não, mas está nos planos. Está nos planos. Você E aí, gostou, Altran? você gostou da foto, da minha foto café ostentação que eu mandei pra você? Rapaz, eu não vou mentir não, eu fiquei com inveja. Fiquei com inveja daquela foto, mas eu gostei. Eu gostei que agora você tá com café top ali agora, viu? Rapaz, demorou, mas chegou, porque fazia tempo que eu tinha encomendado aqueles cafés. Foi mesmo? Foi, cara, demorou pra caramba. De repente, se eu for aí pro Fortaleza algum dia, você ainda tem deles aí pra gente tomar um, né? Tem, mas é claro. Tem um bocado, você comprou um bocado. Você já está devidamente convidado para degustar um café. Rapaz. Aqui na minha varanda, você e sua digníssima, na minha varanda aqui, assistindo o pôr do sol. Pois, acho que eu vou esse feriadão, inclusive. Esse feriadão, me desculpe, mas eu estarei com a minha digníssima em Guaramiranga, curtindo o friozinho, tá? Cancela o convite. E aí, cara, tudo beleza? Tudo tranquilo. Bom demais, bom demais. Você sabe que nós estamos aqui com o Dr. Adolfo Duarte na área, né? Ele tá aí? Tá aqui. Ah, rapaz, então essa live tá chique demais. Não é? Vai ser uma live tripa hoje. Sim, senhor. Inclusive é bom avisar pro pessoal, olha aí. Opa, peraí que tá errado. Oh! Rapaz, que bagunça. Agora sim. Boa noite, meus doutor amigos. Hoje é Felipe nutrição em dose Altran tripla. e Henrique dessa nutrição. E aí, Beleza, meu querido, doutor tudo bem? Adolfo? Rapaz, quando eu abri, vocês estavam falando, não, que você tá convidado para tomar um. Eu falei, esse cara tá falando de cachaça? Era café. Ah, graças a Deus. Tomar um café, cara. Tomar um café. Tô pensando, os meninos se converteram, não pode ser não. Bom demais. No máximo, uma cerveja gelada. Vixe, No Maria. máximo. Mas, pessoal, feliz de estar aqui com vocês. Você sabe que eu gosto de vocês. Como a gente não vai ter a nosso encontro dos quatro cavaleiros essa semana, a gente Pois quer dar é. um galho aqui, um pouquinho, Pois né? é, inclusive eu queria justificar não só para vocês, mas para todo mundo que está escutando a gente. Minha mãe vai fazer um jantar especial de Páscoa na casa dela, né? E aí eu não poderia atrasar no jantar por causa de dois machos velho feio que nem Mas vocês. é né? óbvio, Tá eu certíssimo. concordo com você. Acho que Eu deve ser faço até minhas pecado suas o cara fazer palavras. isso. Com certeza. Não é verdade? Então não faz nenhum sentido, né? Então, quarta-feira eu vou estar liberado das minhas atividades internéticas. Muito bem, muito bem. Tranquilo. Vejam aí que data vai ser pra gente fazer, porque não podemos ficar sem, né? Com Isso. toda certeza. Com Isso. toda certeza. Meu amigo Adolfo, eu não sei se você chegou a ver, eu tinha combinado com o Felipe. Não vi nada, entrei de peru aqui. Totalmente Hã? peru hoje. Totalmente peru. Eu não sei de nada, diga aí. Mas você não sabe, mas vai nos ajudar na discussão. Nós tínhamos combinado de discutir sobre um artigo que saiu na semana passada, foi até o Ben Bikman que falou sobre ele num vídeo, falando sobre a refeição pós-treino, né? Aonde ele foi
É um artigo pequeno, na realidade uma amostra pequena, né? Deixa-me ver, 7 pessoas apenas, certo? 7 mulheres. 7 mulheres, mulheres saudáveis, que fizeram um teste do tipo crossover, né? Ela foi separado, essas mulheres fizeram primeiro um treino intenso, deixa eu só abrir aqui para o pessoal, para poder passar exatamente como foi. Às 5 horas da tarde, elas fizeram um treino, tá certo? Depois desse treino, elas tomaram, na primeira leva, né, elas tomaram uma bebida com carboidrato, tá? Aí, às 19 horas, elas fizeram um jantar, fizeram um jejum durante a noite, né, normal, no sono. 7 horas, tomaram 75 gramas de glicose para fazer um teste de curva glicêmica, né? E aí, às 10 horas, 15 horas e 19 horas, elas tiveram refeições com quantidades pré-estabelecidas de carboidrato para ser analisado como é que elas se comportavam durante essas refeições, baseado no drink anterior, né? Então, num primeiro momento, elas tiveram uma refeição que... Parou. Tua internet tá dando uma travadinha, Altran. Vocês congelaram aqui para mim. Felipe, tá me escutando? Rick, você parou. Tua imagem tava um pouco, Altran. Você tava dizendo que as meninas iam ficar comendo ao longo do outro dia. Tô. Estamos escutando. No Né? Então, segundo dia elas iam ficar comendo... Deixa eu recapitular para o pessoal, então. Então, era um grupo de 7 mulheres. Na primeira fase do estudo, elas fizeram 5 horas da tarde um treino de intervalado de baixa intensidade, não foi um treino de alta intensidade, tá? Eram mulheres normais assim, eram saudáveis, tá certo? Aí elas, depois desse treino, elas tomavam uma bebida contendo carboidrato de pós-treino, jantavam às 19 horas uma refeição de baixo carboidrato. No dia seguinte, às 7 horas da manhã, elas tomavam uma bebida com 75 gramas de glicose e, a partir daí, tinham refeições às 10, às 15 e às 19 para analisar como é que era a resposta glicêmica. Tá. Na segunda, aí tinha um intervalo de 2 semanas, que é o período que eles chamam de washout, né? Para dar uma estabilizada. E aí elas repetiam o mesmo procedimento, só que nesse drink pós-treino, elas não tomavam carboidrato. Tomavam um drink que tinha a mesma quantidade calórica, né? Só para manter o padrão, mas não tinha carboidrato. E mantinha o restante igual. Jantar low carb, no dia seguinte, bebida de glicose e refeições às 10, às 15 e às 19. E numa terceira etapa, elas não fizeram exercício nenhum. E seguiram o mesmo padrão. Tá? E o que é interessante? Eles observaram, a gente observando aqui os gráficos do estudo, eles observaram o seguinte, que os indivíduos, as mulheres que tinham tomado o pós-treino com carboidrato, tinham uma piora no controle glicêmico no dia seguinte. Ou seja, elas tinham dificuldade de controlar a glicemia no dia seguinte. Né? Porque qual era o objetivo do estudo inicialmente? O objetivo do estudo inicialmente era saber se o efeito benéfico do exercício era por conta do exercício em si ou era por conta do déficit calórico causado pelo exercício. Essa era a ideia inicial. Né? Não tinha como inferir isso nem com o Doutor Estranho. E eu acho engraçado, Altran, sabe o que é? Eu não li o estudo, eu estou ouvindo tudo que você estava contando. Mas é interessante como você submete um grupo de pessoas a 3 situações total e distintamente artificiais e fora do padrão do organismo. É isso que eu ia comentar. Eu não vou mentir pra você não, nego velho. Você sabe que eu sou sincero pra cacete. Eu cometo até sincericídio de vez em quando, né? Tem uns estudos assim que às vezes quando eu começo a ler eu já fico de má vontade. Não vou mentir pra você. Porque eu falo, velho, por que com as mulheres doidas vai fazer isso? A gente tem que justamente ensinar elas a não fazer isso. Mas vai, Altran. Qual é a ideia? O que é que eu cheguei a... Só uma dúvida, perdão. Há quanto tempo depois era esse drink pós-treino?
Esse drink pós-treino era imediatamente depois. Tá bom, vá, continua. Certo? Desculpa, mais uma pergunta, perdão. Esse drink pós-treino tinha aquele carboidrato como? Ele diz o que é? Devia ser algum... Não, ele só fala que era um drink com carboidrato. Deve ser carbo bem simples, né? Carbo simples. Porque qual é a ideia? A ideia era o seguinte, a ideia é que após o treino, a sabedoria vigente, vamos dizer assim, né? O que a galera acha é que após o treino precisa haver uma ingestão de carboidrato para repor os estoques de glicogênio. Essa é a ideia padrão que a gente observa hoje no que diz respeito, no que tange a performance esportiva. Uhum. Né? O que é que o estudo mostrou? O estudo mostrou que pessoas saudáveis que não estão buscando performance esportiva, quando ingerem, as que buscam performance esportiva, provavelmente acontece a mesma coisa. Uhum. Né? Mas se a pessoa é uma pessoa que está procurando, com o exercício, melhorar o seu metabolismo, e ela toma essa bebida de carboidrato, na realidade ela pode anular os efeitos do exercício por conta desse carboidrato pós-treino. Perfeito. Ou seja, se você A conclusão do estudo foi essa, entendeu? Se você fizer o que é recomendado, você pode piorar um pouco de saúde. Exato. Engraçado. Lipe. Mas você vê, interessante, você termina o treino. Você já está sob estímulo insulínico por causa do treino. Uhum. Aí você mete outro estímulo insulínico, vamos dizer que isso aí seja uma destrose doida qualquer nesse estudo. Aqui a referência. Na fase de alto carboidrato, os participantes ingeriram uma solução contendo 50% de uma substância chamada Polical, que é uma marca registrada, tá? E 50% Gatorade. Oh, beleza. Certo? Maravilha. Essa bebida foi preparada para... E essa foi preparada... a bebida é incrível, né? Você já está oxidando que só o cacete, aí joga açúcar. Já está com estímulo insulínico, joga açúcar. Assim, é aquela coisa, né, pessoal? Tem uns trabalhos, às vezes, que eu fico pensando, vamos fazer um teste para ver se a água molha? Bora fazer um duplo cego randomizado para ver se a água molha, né? Mas eu achei o trabalho importante, mas não vou sacanear, não. Eu achei o trabalho importante porque ele quebra um tabu. Perfeito. Isso. Muito importante um trabalho como esse de verdade, tá? Eu estou brincando aqui, mas agora falando sério. Porque ele quebra essa ideia de que a gente tem que repor glicogênio urgentemente. Parece que está apagando incêndio depois do treino. Né? Ou promessa, né? Justamente, Lipe. Uma vez conversando com ele falou justamente, olha, a prioridade do seu corpo depois do treino, uma delas vai ser repor glicogênio. Você querendo ou não. Isso. Não se preocupe, não. Sabe? A não Ele ser vai que você repor seja... de qualquer forma. Independente dessa glicose para repor o glicogênio vir da gliconeogênese ou vir de uma bebida maluca que você vai tomar aqui. O estudo Festa fala isso, né, Altran? Sim. O estudo Festa fala isso. Seus aminoácidos glicogênicos vão servir para isso, tá tudo certo. Exato. Então, assim, ai meu Deus, vai usar os aminoácidos? Vai usar os aminoácidos. A gente faz isso há milhares e milhares de anos, não é nenhum problema. Não é verdade? Então, assim, existem até algumas vantagens se você for parar para pensar nisso. Então, tem outro ponto, pessoal, importante, que é o seguinte: deixar para ingerir qualquer coisa, fora água, ou então alguma coisa totalmente pré-digerida, 30 a 40 minutos depois do treino. E durante o treino você está recrutando circulação sanguínea não para o trato digestório. Isso. Então, na hora que você acabou o treino, você joga a gororoba para dentro, não digo aí não que nesse caso alguma coisa só de carbo pré-hidrolisado, vamos dizer que seja isso, tudo bem. Mas só para lembrar o pessoal. Porque eu vejo o pessoal, às vezes, né, o Felipe e Altran, não, meu pós-treino, batata doce com aveia, com banana, com mamão, com whey. Eu falo, pô, pelo amor de Deus, não faz isso, né? Ou então tem que ser bastante tempo depois, né? Tem isso aí que é um ponto importante, né, Adolfo? Durante o treino, o sangue tá... assim, é lógico, o sangue não sai para os cantos, mas, porra, prioridade. Todo mundo que treina já sentiu aquele pump que você tem na musculatura. E esse pump é fibra muscular, é fluxo sanguíneo que tá para os músculos. E o cara taca logo
uma refeição como essa. E você falou uma coisa interessante também, Adolfo. O exercício é oxidativo, cara. É oxidativo, é pró-inflamatório, né? Aí eu jogo açúcar. Aí você vai e joga açúcar em cima, né? Tridente de quem? Tridente do Satanás. Inflamação, oxidação e glicação. Não faz sentido nenhum. Do ponto de vista... Agora entenda. Do ponto de vista de saúde, não faz sentido nenhum. Pode até fazer algum sentido mirabolante, que eu particularmente não acho interessante, do ponto de vista de atletas profissionais que não estão se fudendo para a saúde e o que eles querem mesmo é no dia seguinte, os caras treinam 6 horas hoje e amanhã eles já querem treinar mais 6 horas, tá entendendo? Exato. Não sei nem se De vai repente, fazer... pode ser. Mas você já mostrou aí que não, né? Eu achei legal, uma coisa boa. Você já mostrou aí que não é bem assim. Pois é. Então, uma coisa lenda. interessante, Adolfo, é que esse drink, essa bebida pós-treino com carboidrato, ela foi feita individualizada baseado no gasto calórico induzido pelo exercício. Então, as bebidas foram personalizadas, vamos dizer assim. E mesmo assim, era assim, a indivídua gastou X calorias, portanto, ela perdeu tanto de glicogênio, eu vou repor exatamente esse glicogênio. Quer dizer, mesmo assim, a loucura na glicemia da pessoa no dia seguinte foi observada. Todas essas pessoas estavam usando um monitor contínuo de glicose. Bacana. O negócio é bem feitinho, hein? O negócio é bem desenhado. É legal. Bem feito. Inclusive eles fizeram, Adolfo, eles pegaram as mulheres e colocaram no mesmo período, fizeram o teste no mesmo período menstrual. Para não haver Interessante. Entendeu? Cara, eles controlaram para isso aí também. Então o grau de controle foi bom para quebrar esse tabu aí, acho que foi fantástico. É um estudo muito interessante e assim, mostra exatamente isso, né? Que a grande maioria das pessoas porque assim, quando a gente fala de atividade física, nutrição esportiva, e as pessoas já querem saber qual é o suplemento, né? E aquela Querem coisa ter 12% de gordura. Aí a pessoa começa... Eu cheguei na academia hoje, eu tô gordinho, sedentário, IMC 35, obesidade grau 1. Cheguei na academia hoje, eu já quero saber qual é o suplemento que eu tenho que usar. Qual é o melhor tênis? Qual é o melhor tênis que eu tenho que comprar? Né? Qual é a camisa Dry Fit Ultra Mega Power que quando eu suar, o suor fica cheiroso e, sabe? E essa coisa toda. Sabe? Mas é verdade. Uma situação. Mas é verdade. Outro dia, lá no prédio onde eu tenho o meu consultório, tem um shopping embaixo, tem uma loja de suplemento. E a loja onde eu compro o meu whey, que eu compro uma vez a cada 2 meses, que eu uso só como sobremesa, misturado com iogurte, né? E aí, eu misturo com creme de leite. Eu misturo com creme de leite. Olha aí, bom também. Aí eu tava lá na loja comprando whey e tinha um casalzinho, todos dois bem fofinhos, que com certeza eu tava começando na academia, porque eu via o tipo de conversa que ele tava tendo com o vendedor da loja. E eles chegaram perguntando assim, qual é o suplemento que eu devo usar? Tu imagina o que é que os vendedores da loja responderam. É a melhor pergunta que eles podem receber. O vendedor estava empurrando maca peruana, tríbulos terrestres, BCA, whey, creatina. Gente, o cara começou a treinar agora. Qual é o sentido que tem? Fazendo a ressalva de que todos esses suplementos que vocês citaram, tirando a maca peruana, são úteis. Sim. Só que tem a prescrição certa, né? Não, Altran, Felipe. Pois é. Tem o momento certo, a dose certa. Então, porque vocês sabem que acontece um negócio meio radical entre muita gente que pensa como a gente em parte, né? Ou é totalmente o utilizador de suplemento, ou não quer ver suplemento nenhum na face da terra, que suplemento é coisa de Satanás. Eu falo, gente, tudo tem seu lugar. Nem lá, nem cá. Né? Claro, Certeza. Claro. Nem lá, nem cá. Todo suplemento tem seu lugar. Tem uma graduação de cinza na jogada aí, né? Enorme. Você tem muitos degraus aí. A questão é que eu acabei de começar algo e eu ainda tenho
que muitas coisas, eu tenho degraus para subir. E o primeiro degrau que eu tenho que corrigir é a minha alimentação. Tá entendendo? Sono. O problema é que a galera quer começar a construir a casa pelo telhado. Exato. Não dá. Começa a pirâmide pela ponta, não dá. Constrói a casa pelo telhado. É isso aí. Você pode até começar a comer o bolo de aniversário pela cereja. Mas não dá para fazer aquele bolo começando pela cereja. Tem que ter o bolo antes. Exatamente. Senão não vai ter onde colocar. Mas, cara, ó, quer ver? O pessoal não se preocupa com o básico. E é aquilo que eu falei até na nossa semana lá da rebelião, o pessoal esquece de lembrar que tem que ter motivo. Eu sempre chateio com esse negócio. Porque se o motivo for fraco, você vai uma semana, 2, não vai mais. Então, não adianta. Se o motivo for fraco, você não tem motivo para cuidar da alimentação, não tem motivo para cuidar do sono, não tem motivo para nada. Então, tem que ter um porquê. As pessoas têm tido muito pouco tempo e até muito pouca prática, eu vejo hoje em dia, pessoal, de contemplação. A vida da gente está tão frenética e tudo é vídeos e vídeos e olha e ouve e tal, que pouca contemplação. A gente precisa de contemplação até para estabelecer por que eu vou fazer isso, por que eu vou seguir o que o Felipe ou o que o Altran estão falando, por que eu vou procurar o serviço deles, né? Então isso é importante também, acho que o pessoal precisa pensar mais nisso um pouquinho. Verdade. E sabe, Adolfo, a gente não aprende isso na escola. Tá entendendo? Ninguém toca nesse assunto. Ninguém toca nesse assunto. Não se estabelece, não se pensa em metas, não se pensa em objetivos. A gente tem um ensino que é extremamente mecanicista, reducionista, onde a gente aprende um bocado de mecanismo que a maioria a gente não vai usar na vida real. Exato. Tá entendendo? E a gente sai do ensino médio sem saber o que vai fazer com aquilo. A gente sai da faculdade sem saber o que vai fazer com aquilo. Perfeito. Né? E no final das contas, porque veja bem, como é que sai um aluno hoje, Felipe, você que se formou bem próximo de mim, você se formou um semestre antes do que eu. Uhum. Como é que sai uma pessoa da faculdade de nutrição hoje? Rapaz, sinceramente, sai muito longe de ser um profissional mediano. E eu vejo... de ser um profissional mediano. Muito longe de ser um profissional mediano. E o pior, que não é por falta de esforço de alguns, entendeu? Sim. Às vezes você tem aluno que se esforça, entendeu? Mas o acesso que a gente tem, ao modo que a gente... Enfim, o sistema de ensino, como vocês já falaram aí, é ruim, entendeu? Não faz você pensar. Assim, a gente que já entrou na faculdade mais velho, né, Altran? Tipo, a gente já não é mais nenhum menino, né? Então a gente já entra com o olho bem aberto, entendeu? Mas eu ficava olhando. Os meninos que entravam com 18, 19 anos, tinha acabado o ensino médio e já entrava na faculdade. Engolindo tudo de goela abaixo, entendeu? Aí tinha um amigo meu que eu conversava com ele. Tentei abrir os olhos dele, né? Eu disse, rapaz, não deu muito certo, eu acho. Eu acho que não deu muito certo. Mas eu vejo que é assim... Não pensamento crítico, né? Pois é. Você não tem... Lá dentro da faculdade, você não tem nenhuma energia de ativação assim para você ter um pensamento crítico, não. Você vai levando ali, vai aprendendo uma besteira, vai passando e é desse jeito. Eu acho que mas não se ensina pensamento crítico nem no ensino médio, cara. Não tem não. Nem no ensino médio. Na realidade, no ensino médio, você é mais estimulado a não perguntar. É isso. Né? Altrana, vamos cair de novo naquela discussão sobre educação que a gente faz, toda vez que a gente faz uma live, a gente fala sobre educação. Eu e o Altran parece dois aspirantes a ministro da educação. Mas tem que falar, cara. A gente tem que falar, porque as pessoas precisam saber disso, né? É que na medicina não é diferente. Por exemplo, o menino ele se forma muito capacitado a aplicar determinadas pré-definições. Sim. E aí ele vai aprendendo um pouco mais a interpretar aquilo, mas ele vai sempre ser induzido a seguir padrões. Ele não é da mesma forma estimulado a questionar,
salvo por um ou outro professor de forma isolada, porque eu também não posso ser injusto. Isso. Não pode Para vocês também, com certeza, deve ser assim. Aparecem aqueles professores no meio do caminho que são uns anjos na vida da gente, que nos trazem a oportunidade, né, de fazer os questionamentos. Eu cito aqui o Dr. Francisco Ora, foi um grande professor meu que eu amo de paixão em clínica médica, e que ele trouxe para a gente, o contrário, ele trouxe o questionamento. Bora, e aí, vocês acham o que desse negócio aí? Sabe? Aí sim, é uma aula que vale a pena. Vale, não só ele, tá? Houveram outros, eu lembro dele, não quero ser injusto com os outros, é que não vou lembrar do nome de todos. Mas eu digo assim, isso é um problema de todas as formações, né? Eu acho que todos os profissionais de saúde, pelo menos é o que eu ouço dos colegas das outras áreas, têm esse mesmo problema, né? É como se a gente tivesse que sair de lá, assim, com a caixinha de ferramenta, apesar de não saber o que fazer com elas, né? Exato, perfeito. Exato. E no caso da nutrição, a caixinha de ferramenta é bem defasada, né? A gente ainda tá com as ferramentas para cuidar das rodas de madeira, das carruagens da Idade Média. Mais ou menos isso. Continuam ensinando a pirâmide de engordar porco, né? Então, é complicado. Uma menina escreveu aqui em cima, uma menina escreveu aqui em cima que acabou de ter uma confusão na sala de aula dela, que ela tá assistindo. Ela saiu e veio assistir a live, tá vendo? Vai levar a falta por nossa culpa. Mas sabe, uma coisa eu aprendi, apesar de toda essa situação que eu passei, que a gente passa na faculdade, uma coisa eu aprendi. A melhor forma que tem de você conseguir ter um espaço para colocar suas ideias é você entendendo e fazendo o possível para ser empático com a ideia alheia. É verdade. Vou explicar. Isso você me ensinou durante o curso, viu? Estratégia de manipulação de pessoas, viu? Cuidado com esse cara. Ele é um cara. Ele é perigoso. Ele é perigosíssimo. Como convencer pessoas em 60 segundos? Vai, porque assim, por exemplo, eu tive na faculdade uma só discussão com uma professora. Uma discussão bem tranquila, certo? Não foi uma discussão só tive e parei. Discussão bem tranquila. No dia seguinte a essa discussão, a coordenadora me chamou e disse que queria conversar comigo. Vixe. Aí, quando eu fui conversar... Discussão tranquila. Foi tranquila. Mas você foi chamado para a coordenação da faculdade, Henrique Altran? Pelo amor de Deus. Eu vou te explicar. Te botaram no cantinho do castigo, Rick? Eu vou te explicar por que foi tranquilo. Não foi a professora que fez essa história. Tá. Foi os alunos. Oxê. Foi os alunos, sabe por quê? Porque os alunos acharam que eu estava atrapalhando a aula. Seu agitador. Seu baderneiro. Baderneiro. Né? Aí o que aconteceu? Depois eu percebi o seguinte. Eu percebi que a melhor forma dos professores valorizarem a minha opinião, ou até mesmo pedirem, porque quando chegou no final do curso, eu já tinha professor me pedindo para dar aula. Professor preguiçoso, né? Claro. Mas que já valorizava determinadas Mas você já estava com muito conteúdo, Altran, pelo amor de Deus. Aí o que acontece? Nunca se esqueça que você é biólogo. Nunca se esqueça. Nunca se esqueça. Não desfaça da sua... Eu fiz biologia diferente. Tá bom, Altran. Não se esqueça que você foi bacharel ou foi licenciatura. Não, mas é porque eu não me formei, macho. Eu não cheguei a me formar, não. Faltou pouquinho, mas eu não me formei, não. Não se formou, mas... Esse menino é humilde, viu? Vá. O que eu fiz? Eu comecei a tirar... Eu sempre primei por tirar nota boa, mas aí o que acontece? Com o tempo, eu comecei a tirar notas boas, né? Trabalhar para tirar nota boa o tempo todo. Mesmo nas provas, perguntando as coisas erradas, né? Fazendo as perguntas, eu tendo que responder errado para tirar 10. Mas aí, quando você tira nota boa... E aí é uma meia-culpa do professor, né? Porque eu fui professor durante quase 15 anos. Muitas vezes você valoriza o aluno que tira nota boa e esquece do pobrezinho que tira nota ruim. Tá entendendo? Quando aquele pobrezinho ali que tirou nota ruim, pobrezinho, maneira de dizer, ele tá precisando de ajuda. E o cara que tira nota boa não tá precisando de ajuda. Pelo menos não a princípio, né?
Então, eu tirei muita nota boa na faculdade, e aí os professores começaram a me dar atenção, começaram a perguntar o que estava acontecendo, sabe? Perguntar o que achavam das coisas que eu pensava. Então, por exemplo, teve um professor que, quando eu falei um pouquinho sobre frutose, falei sobre ácido úrico, ele disse: Henrique, você não quer dar uma aula pra gente sobre isso? Aí eu comecei a aproveitar essas ocasiões, entendeu? Comecei a aproveitar essas ocasiões. Então, esse é o grande segredo. Para a galera que está assistindo a gente aí, que está na faculdade ainda, cara, se esforça para você ser o melhor aluno da turma. Porque o professor vai valorizar a tua opinião, mesmo verdade. que seja uma opinião muito louca. Verdade, verdade. Ele pelo menos vai parar para pensar. Mas com muita base, né? Com muita base. Então, assim, claro. Pessoal, uma coisa para vocês é o seguinte: não é ter muita base, é aprender apenas pelas postagens de Instagram. Claro, tá? Esses três patetas que vocês estão vendo aqui, estuda feito três sacana doido. Por quê? Porque a gente precisa fazer, senão a gente morre. Igual tubarão, se parar de nadar, morre. Então a gente é assim, parar de estudar, morre. Exatamente. E se parar de estudar, a gente não pode ficar tirando onda conversando com vocês. Estou brincando. Mas assim, ó, o que acontece? A gente tem que brincar para dar risada. Mas a gente precisa estudar para continuar entendendo as coisas, porque não se enganem, não. A gente também esquece as coisas que a gente fala. Passa muito tempo, você vai lembrar de um detalhezinho da reação que você estudou, Felipe, ou Altran, para dar uma aula. Você estudou para dar aquela aula, passa um mês. E peraí, como é esse negócio? A gente vai esquecendo. A gente precisa reestudar. E aí, sim, isso é excitante para nós, pessoal, porque nós temos um problema psicológico. Então, quando o Altran fala sobre frutose e ácido úrico, minha cabeça já está aqui descrevendo o esquema tudo. Para quando acabar aqui, eu pegar o livrinho e dar uma olhada para ver se esqueceu alguma coisa. A gente tem essas coisas, né? A gente gosta desse babado, né? Mas aí vem o outro lado da moeda, sabe, Adolfo e Felipe? Que o aluno, quando entra na faculdade, ele entra muito cru. Porque a minha percepção de faculdade, quando eu fiz biologia, era uma. A minha percepção de faculdade, que eu entrei na faculdade com 18 anos. Minha percepção de faculdade, quando eu entrei para nutrição, eu entrei com 43 anos. Olha a diferença. Tá entendendo? Eu entrei sem tempo a perder. 43 anos, eu não tenho mais tempo a perder. Eu entrei para sugar o máximo que eu podia para botar em prática. Os alunos que estão entrando com 18, eles entram... meu amigo. Exato. O negócio agora é ir para a faculdade, no meio da aula eu sair para tomar um no barzinho em frente. E vamos ver no que dá, né? Vamos ver no que dá. É diferente. É verdade. É diferente. Então isso aí acaba levando essa situação, né? A gente fica meio pisando em ovos nessa questão. Mas é algo que precisa... O sistema de ensino precisa contemplar isso, sabe? Porque precisa contemplar lá no ensino médio, né? Altran, precisa pensar em senso crítico, precisa pensar em qualidade maior do que quantidade. Precisaria se entender que a maior massa de profissionais é para ser do nível técnico e não do nível universitário. Isso é o normal, desde a proposta do que seria a universidade lá na origem. Mas as pessoas tendem a achar que um técnico é inferior ao universitário. Eu falo, não, gente, eles correm em paralelo. As funções são diferentes. Mas, assim, eu acho que encarnado nós não vamos ver isso, tá? É verdade. Então fica a conversa de utopia, né? Aqui conversa de usuários de drogas pesadas. Não vamos ver isso. O que você acha, Felipe? Você acha que a gente vai ver isso vivo? Com certeza não. Quase impossível. A gente teve uma reforma no ensino médio agora, né? Que mudou a metodologia, assim, aumentou a carga horária e criou-se uma espécie de especialização, né, dentro do ensino médio. Mas, assim, continua a mesma coisa. Ele mudou, mas continua a mesma coisa, sabe? É só uma espécie de uma maquiagem, né? O aluno vai continuar aprendendo a fórmula de Bhaskara. Uhum. Sem saber para que... Sem saber por quê. Sem saber para que danado serve aqui. Tá entendendo? E aí ele vai aprender que a equação do segundo grau tem duas soluções, uma positiva e uma negativa. E isso não vai servir para nada. E aí lá na frente, quando falarem de física quântica, de princípio de incerteza, de probabilidade, ele vai achar que vai achar que é coisa de
do espírito que conecta e não sei o quê, e não entende E ele vai nada. achar que se ele botar 20 pêndulos batendo, na hora que eles baterem junto, vai ser por causa da ressonância quântica. Eu vou dar um pau na cara dele para deixar de ser descarado, parar para estudar direito, saber o que é escala. Mas Ele tá. vai achar que física quântica tem a ver com aquele filme O Segredo. Pois é, justamente, vai achar que é isso. Não é? É difícil, é difícil, é difícil. Mas sabe o que é isso, né, Altran? Isso é informação fragmentada. Você vê, hoje você encontra as informações fragmentadas a um nível que eu nunca imaginei que fosse possível. É verdade. Por isso os canais têm limites de palavras ou de caracteres bem curtinhos, né? Aqui no Instagram são 2.200 caracteres com espaços. Com espaços, né? E o espaço conta. Aí você vê no Twitter são o quê? 144? Né? Então é tudo pouquinho. Então, assim, é tipo assim, ó, dá seu alô aqui, tá tudo certo, um abraço. Mas o detalhe, não, detalhe é chato. Não precisa do detalhe. Mas, gente, o diabo mora onde? Nos detalhes, né? Então não tem jeito. Ou a gente aprofunda, ou vai continuar essa coisa de saber um pouquinho de um monte de coisa, não saber muito sobre nada. Exato. Não conseguir aplicar em nada. Eu vejo isso. Assim. Não se integra, né? Não se tem uma integração. Exato, perfeito, Altran. Cara, ainda mais com essa briga de mercado, né? Essa última sequência de posts que eu coloquei sobre insulina e glucagon top, viu, Altran? E as proteínas, quando eu assisti essa palestra, e olha que eu assisti essa palestra há muito tempo, eu não tinha nem assistido essa palestra, não tinha nem visto o artigo que fala que proteína libera mais insulina do que libera tanta insulina quanto carboidrato. Não tinha nem visto o artigo, eu já tinha assistido essa palestra. Tanto que quando eu vi os profissionais falando sobre esse assunto, né? E o mais incrível, profissionais de renome, tá entendendo? Eu fiquei, cara, como essas pessoas acham que o nosso corpo só tem isso? É uma via só. Eu acho muito interessante isso, sabe? Eu olho para aquele mapa, mas já bota aí na internet quem está assistindo a gente, bota aí no Google, mapa metabólico. Aquela coisa linda que aparece. Aquilo ali, pessoal, é uma representação no plano de algo que tem 4 dimensões. E tá ultra simplificado, tá? Tá ultra simplificado. E tem 4 dimensões, tem as 3 dimensões físicas e tem a dimensão do tempo também. Então, como é que a pessoa pode achar que a resposta para aquilo ali é A gera B e pronto, tá resolvido o problema, e isso é algo impressionante. É simplificado demais, né? É uma mentalidade reducionista e míope que eu não consigo entender, cara. Por isso que vetor é vida. Eu falo, tudo isso é raciocínio multivetorial. Enquanto não se parar para pensar dessa forma e se discutir esse assunto, estou sendo bem nerd mesmo agora, mas isso é verdade. Continua essa babaquice de achar que tudo é A mais B igual a C mais D, sempre. E não é. Né? Por isso que você vê, às vezes o paciente chega para mim e fala, não, Dolfo, mas o meu ácido úrico deu alto. Aí eu, sim. Eu peço mais ou menos 126 exames por paciente. Porque eu faço um mapeamento metabólico como eu posso. Não estou procurando doença. Aquilo é um dado. A pessoa está treinada a entender que aquele um dado já define o que deve ser feito, o que tem que fazer, que tem que tomar um remédio. Então, opa, calma. É assim não. E aí, em quantos meses eu vou chegar no meu objetivo? Eu falo, não faço a menor ideia. Porque tem tanta coisa para a gente fazer, tanta coisa para a gente cuidar, né? Principalmente em termos de conduta. Então, tem paciente que já chega com essa questão do motivo e da conduta bem definido e resolve as coisas rápido, né? Tem paciente que não, que demora, às vezes demora. Olha, gente, eu já tive paciente que levou 1 ano para começar a fazer efeito as coisas. Não é porque não faziam efeito, é porque ele não conseguia ter os hábitos. E ele levou 6 meses para me assumir que estava fazendo bobagem, depois mais 6 para conseguir mudar o mindset, para conseguir começar a funcionar. Mas depois também foi igual um foguete. Foi embora. Exato. Deu tudo certo. Acontece isso demais. É muito interessante quando você vê essas coisas na internet e você vê como o pensamento linear. Eu gosto demais do vídeo do Richard Feynman,
Né? Richard Feynman, para quem não conhece, prêmio Nobel de Física na década de 60, um dos caras, é um dos meus ídolos Eu sou acadêmicos. apaixonado, cara. Cara, Feynman, aquele eu sou cara tão era fã, eu genial. quero Eu tenho ouvir. vontade de Ai, cara, é aprender genial. a tocar bongô só para ficar mais parecido com ele, bicho. O cara era genial demais, Aí você vai genial ter que demais. deixar os cabelinhos do lado crescer, Altran. Aí eu estava vendo um vídeo dele hoje que ele diz o seguinte: como é que você faz para criar uma lei, né? Aí ele diz: a primeira coisa, você tenta adivinhar. Aí a galera da plateia começa a rir. Ele disse: opa, não ria não, é isso mesmo, você tenta adivinhar. Depois que você tentar adivinhar, aí você elabora uma explicação para aquilo ali. Para tentar, o que você imaginou, você tenta elaborar, você elabora a explicação. E depois que você elabora a explicação, você cria um experimento para tentar, com esse experimento, imitar a natureza. Perfeito. Se o que você elaborou, a teoria, a hipótese que você elaborou na sua imaginação, não importa, aí ele diz no vídeo, não importa o que ela é, não importa o nome que você deu, não importa o quão lógica ela seja, se ela não tiver de acordo com o experimento, ela está errada. Isso é sensacional, cara. Isso é sensacional. Assim, ela está errada. Ponto. E ele diz, essa única frase resolve e resume o que é ciência. Perfeito. E aí o que, você faz? Perfeito. Você volta para a prancheta para desenhar de novo. Volta para o início. Para você desenhar de novo. Mas o que acontece é que pega esse bando de cientista do caos aí nos últimos 2 anos e bota eles para aprender essas coisas. Mas o que está acontecendo hoje é que as pessoas têm uma hipótese e elas tipo assim, essa hipótese ela é a conclusão do estudo. O mundo que mude para dar aquela conclusão. Para encaixar naquilo. Tem uma chargezinha assim, né? O cientista no quadro e falando com o patrocinador do estudo. O patrocinador dizendo, nós já arrumamos a conclusão. Preenche só essa parte aqui do estudo. A conclusão está pronta. Parece piada, mas acontece. É raro, mas acontece, né? É raro, mas acontece toda hora. O tempo todo. E infelizmente, o que é que a gente tem? A gente tem a gente tem 3 coisas. A gente tem um público leigo que está doido para saber a solução. Isso. E aí, por conta disso, acredita em qualquer coisa. A gente tem um jornalismo científico que de científico não tem nada. Tem nada. Não faz a mínima ideia de como é que lê um artigo científico. E nós temos profissionais que eu divido em 2 grupos. Práticos e teóricos. Os profissionais teóricos são aqueles que estão ganhando milhões de reais do Hotmart porque ensinam a fisiologia que se aprende nos livros. E as pessoas querem saber, os profissionais querem saber da fisiologia, porque não aprenderam na faculdade, os caras estão ganhando dinheiro. Mas os caras são teóricos, não são práticos. Então, eles vão acreditar nos estudos epidemiológicos, porque, no final das contas, eles não sabem, não botam a mão na massa, eles não estão na prática. Não estão na prática. E tem aqueles profissionais que têm a prática. E aqui, eu não estou desdizendo a ciência. Não é isso. Tá entendendo? Mas eu não posso basear a minha conduta num estudo que na hora que eu boto na frente do meu paciente, esse paciente não passa rola. mal quando eu faço. Não posso. Não rola. Altran, você está certo. E você me faz lembrar de outra coisa que é comum hoje, que foi muito comum ao longo desses últimos 2 anos. É as pessoas acharem que essa tal entidade sobrenatural chamada ciência aí, que ela tem as respostas publicadas para tudo. Uhum. Então que, se eu não sei alguma coisa, basta eu fazer uma revisão bibliográfica. Vem cá, quanta revisão bibliográfica eu já fiz para chegar à conclusão de que ninguém sabia exatamente o que a gente estava procurando? Sabe? Então, assim, até hoje eu vejo falar em atrocidades sobre coisas baseadas em estudos. Sim. Muitas vezes a interpretação foi errada, o trabalho nem dizia aquilo. Ou então a interpretação até está correta, mas um trabalho não vai me garantir uma verdade. Ou pelo menos não, com certeza, né? A gente precisa levar para o campo para checar. A gente precisa ver isso no dia a dia. Né? Então, é o que a gente fala, o que a gente tem insistido desde o início da pandemia. Vocês veem, em São Paulo, caíram as máscaras.
Passou um mês, o pessoal foi fazer a aferição. Não mudou absolutamente nada. Nós estamos falando isso desde abril de 2020, por quê? Porque naquela época já tínhamos 23 estudos publicados avaliando as coisas na prática. Ah, não. Aí vem a galera teórica com teorias falando sobre micronização e tamanho de partícula e tamanho da malha da máscara e usando máscara de crochê. e aí um monte de gente lastreando esse bando de baboseira, esse bando de groselha, fazendo o que você falou, preenchendo a lacuna do meio, né? Apenas... Não, aquela parte chata, Felipe e Altran, da material e métodos, aquela parte chata, a gente não tem porque ler, isso é chato. Porra, cara, é difícil. É complexo, cara, é complexo, é complexo. Você falou uma coisa interessante, essa entidade chamada ciência, né? Essa coisa... Porque, é assim, a gente fica hoje muito, muito à mercê do que a gente não fica à mercê do pensamento científico, né? A gente fica hoje muitas vezes à mercê de notícias do Globo, do UOL, dessas coisas, né? E aí fica à mercê da mídia. A mídia de uma maneira geral. Então, por exemplo, o podcast do Souto na semana passada, ele falou sobre a história do adoçante, né? Que estava relacionado a câncer e tudo mais. E ainda hoje eu estou vendo pessoas que eu acompanho divulgando a notícia do Globo de que o adoçante aumenta 13% a incidência de câncer. Aí, cara, eu fico assim, bicho, por que é que a pessoa que tem uma formação científica divulga esse tipo de coisa sem dizer assim, peraí, o Globo publicou, legal, o Globo publicou, pelo menos eu tive acesso à informação. Agora deixa eu fazer o seguinte, deixa eu ir ver o estudo. É obrigação moral. Porque, veja bem, eu como leigo, eu tenho eu tenho o direito de ficar no Globo. De não passar. Perfeito. Porque eu sou leigo. Mas eu, como profissional, pessoa profissional de saúde, pessoa que tem interesse na ciência, eu não tenho esse direito. Perfeito. Eu tenho que ultrapassar essa barreira. E mais essa, e tentar chegar lá no fundo da história. E não fechar a minha mente, não deixar a minha mente fechada em relação a os diversas nuances que existem dentro daquilo que eu tô lendo. Veja bem, eu não estou dizendo aqui que eu sou o certo ou que eu sou o errado, mas que pelo menos eu vou tentar obter, porque na realidade, se a gente parar para pensar, ninguém aqui está certo ou está errado. Porque a gente se baseia na ciência, e o Richard Feynman fala isso também. A ciência é um jogo de probabilidade. É só isso que é a ciência. Eu tenho uma probabilidade maior ou menor de ter determinadas coisas. Às vezes a probabilidade é tão grande que justifica uma conduta. A gente assume aqui. Como é o caso, por exemplo, do indivíduo da correlação entre cigarro e câncer de pulmão. No entanto, a gente nunca pode esquecer que tem os indivíduos que morrem com 120 anos de idade e fumaram desde os 10. Como é que explica esse cara? Você está entendendo? Multifatorial, raciocínio multivetorial. Exato. Quais são os vetores? A gente não sabe. E a gente não sabe quais são os vetores. Não vai saber. Esse cara podia viver 150 se ele não tivesse fumado? Podia, mas se ele não tivesse fumado, ele podia ter morrido com 80. Mas é perfeito. Alterando aquele negócio que a gente já conversou várias vezes. A gente só vai conseguir ter certeza quando conseguir traduzir um sistema em matemática pura. Então, as partes da ciência que a gente sabe são aquelas partes que a gente conseguiu traduzir em matemática pura. Vamos dizer que a linguagem divina, a linguagem do universo, seja matemática. Então, assim, conseguir traduzir em matemática, de fato, está tudo contido dentro daquela formulação, perfeito. Olha, chegou quem entende do assunto agora. Oi, Tatá. Agora fica todo mundo calado e deixa... Não, chegou nessa parte é dela, eu não vou nem falar mais nada. Altran, eu vou aproveitar
que Dona Thalita entrou e vou sair. Mas, rapaz... Tem paciente agora, né, Felipe? O que eu escuta, fiz? Thalita. O que eu fiz pra você, Dencinha? Não é nada com você. Não é nada... O que eu fiz pra você? Não é nada com você, juro. É porque eu tenho paciente. Vocês são testemunha do que escuta. aconteceu nesse momento, né? Aconteceu, que você chamou ele de Dencinha. Foi a melhor parte. Eu vou lhe mandar um print que eu mandei para Henrique Altran. Só, eu tenho um paciente de 8h30, eu vou ter que sair mais cedo. É por isso que eu vou sair. Tá perdoado. Mas eu quero print, porque eu não sei se é verdade, né? Tem que... Tá, eu vou mandar. Confia que eu vou mandar. Não é fácil assim comigo, não. Isso, tá, jogue duro. Eu tava com medo de sair dessa live e ficar só eles dois, mas como agora o nível aumentou, sim, não, tô saindo. Ficar só eles dois é o problema, Tô saindo tranquilo agora, entendeu? Vai lá, Lipe, se cuida, obrigado, irmão. Cara. Bom trabalho pra você. Tchau. Valeu. Tchau, Thalita. Valeu. Tchau. Também só vim dar uma passadinha, falar um oi aqui, bagunçar, porque eu gosto de uma bagunça, né? Sim, nada disso. A gente tá falando de Feynman, de matemática, de física. Você chegou na hora certa. E vocês têm sorte porque hoje meu cabelo tava feito. Porque nem sempre tá assim. Então não dá pra ficar aceitando o convite pra entrar nas lives. Você tá ouvindo isso, né, Henrique? Eu não sou psiquiatra ainda. Eu também tá feito. E o meu tá todo bagunçado, parecendo um bêbado. Eu tô com aquela cara daquele cara que tá no chão na rua, cheio de cachaça. Ah, rapaz. Não, gente, eu queria só fazer um comentário sobre o negócio da física quântica. Porque vira e mexe, eu recebo convite pra live. Ai, Thalita, queria que você falasse sobre o tratamento quântico do não sei lá o quê. Então, assim, pelo fato de eu ser formada em física, as pessoas me associam com algumas coisas que não tem nada a ver com aquilo que eu estudei, sabe? Aí, o que eu costumo responder, até para não deixar a pessoa chateada, é que, assim, a física que eu estudei não tem nada a ver com isso. Pode ser ignorância minha, porque eu nunca parei um dia para estudar, sentar e ver o que exatamente esses tratamentos estão dizendo. Nunca estudei sobre isso. Mas o que eu estudei durante o meu tempo na faculdade não tem nada a ver com o que eu tenho visto de propaganda. E aí, o que eu gostaria de alertar as pessoas? Que, assim, muitas pessoas falam coisas certas, que procedem, que são corretas, misturada com coisas viajadas. Então, assim, às vezes você fala assim, eu sigo o Henrique, eu sigo o Dr. Adolfo, eu sigo o Felipe Viana, e eles falam sobre carnívora, cetogênica, low carb. Legal. Aí eles veem uma pessoa aleatória que fala sobre carnívora, cetogênica, low carb, que fala certinho, a mesma coisa que o Henrique fala, que a Thalita fala, que o Dr. Adolfo fala, só que aí ele começa a dar as viajadas, e aí a pessoa associa, né? Ela fala assim, se tudo isso que ele falou eu confio, essas outras coisas, as maluquices também procedem. Uhum. Então, precisa ser muito cético, né? O que a gente quer chamar as pessoas, assim, não acredite na gente, jamais. A gente está falando, não para vocês entenderem a gente como gurus, mas para vocês entenderem a gente como pessoas que estão despertando para uma realidade. Então, né, veja aquilo, prove aquilo, coloque à prova, experimente, questione, busque, leia, né? Porque se você aceitar todas as coisas que todo mundo fala, pode acabar caindo numa armadilha dessas, né? Perfeito. Eu só tenho um protesto. Eu só tenho um protesto. Henrique, Thalita, Felipe e Dr. Adolfo. Cara, eu tô muito velho. Eu tô tipo assim, um caquético acabado. Eu acho que é a barba grisalha, entendeu? A Tatá continua, eu chamo ela de Tatá. Eu faço perturbação, eu falo baboseira e continuo sendo Dr. Adolfo. Cara, você não é velho, Adolfo. Você não é um cara velho, você é um cara antigo. Porque, veja bem, um carro velho não vale nada, mas um carro antigo pode valer até mais que um novo. Como diriam os adolescentes, hoje você é vintage. 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 Tá bom. Vou aceitar.
Não, mas... Tá, você sabe que eu falo, pessoal, sobre quântica? É que assim, você vê quando a gente fala em escala, como tudo muda, né? Então, por exemplo, você está falando em física newtoniana, se a gente for espremer, está falando em relações entre átomos e campos eletromagnéticos. Se a gente for espremer tudo, Sim. eu dependo de ter átomos. Aí quando a gente desce para quântica, a gente desce para baixo disso. Eu falo, gente, desceu para baixo disso outras relações. Então a escala muda o universo. E Tanto por quando a gente isso fala em que teoria das nasceu a dimensões. quântica. Por isso nasceu a quântica. Então, quando a gente fala em teoria das multidimensões, uma das brincadeiras é essa. Ou a gente só cresce muito, ou a gente encolhe muito. Aí você vê que até nos filmes de herói aparecem essas coisas, no filme do Homem-Formiga e tal. Assim, de uma forma romantizada, mas você vê, é por aí o caminho. Então, para o pessoal entender que essas interações, elas respeitam essa escala. Então você não vai ter, como eu falo dos pêndulos, eu fico falando sempre para o pessoal, ou então, são aquele tempo de música, como chama mesmo? Metrônomo. Os metrônomos. Aí tem 20 metrônomos batendo separado, alguma hora eles batem juntos. Aí vem um animal e fala que é por causa de ressonância quântica, não, como se eles estivessem se alinhando por uma questão quântica. Eu falo, não é. Se você continuar olhando, eles vão desalinhar daqui a pouco. Movimento harmônico, né? Exato. Alguma hora eles vão desalinhar de novo. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Acho super importante quando você fala disso assim, porque você foi super, hiper, mega humilde, mas a gente tem que falar pro pessoal isso. Não cair nessas conversas. Eu não estou dizendo que os tratamentos AXYZ não funcionem. Eu só estou dizendo que a explicação está errada. Uhum. Eles podem funcionar por outros motivos. Eles não funcionam por esses motivos. É só isso. Sim. E outra coisa, na realidade, duas coisas que eu queria comentar. Primeiro, em relação à mecânica quântica, porque a mecânica newtoniana é macro e é muito fácil de você intuir. Na hora que eu jogo uma bola, o doutor Adolfo, se tivesse aqui do meu lado, eu jogava a bola, ele botava a mão no lugar certo, na velocidade certa e pegaria essa bola. Ô Henrique, você já viu uns desenhos de pré-newtonianos de trajetória de bola caindo? Não. Hoje, se a gente desenhar, a gente tende a desenhar uma parábola, né? Uhum. Bonitinha, assim. Mas tinha uns desenhos, tipo assim, uma linha reta e no final caindo, sabe? Então, eu preciso ver isso, Tata. Isso deve ser muito interessante. Você pega na história da ciência, assim, que ainda estavam tentando entender como é que a coisa funciona. Hoje é muito intuitivo, porque a gente aprende isso na escola desde pequenininho. Vem desenho animado, né? Uhum. Mas assim, quando eu falo intuitivo, Tata, independente do conhecimento sobre a mecânica newtoniana, sobre a física newtoniana, mesmo o indivíduo lá dessa época, quando eu jogasse a bola, ele pegava. Sim. Tá entendendo? Mas aí, quando a gente desce para a escala quântica, tudo deixa de ser intuitivo. Sim. Porque como é que pode esta partícula, essa determinada partícula, estar e não estar ao mesmo tempo naquele lugar? Porque você começa a trabalhar com probabilidade. Aí eu lembro lá da fórmula de Bhaskara, apesar de não ter uma relação específica, mas eu lembro da fórmula de Bhaskara para entender que uma equação pode ter duas soluções. Uhum. Então, sabe? Aí você começa... O seu cérebro começa a fazer umas coisas meio malucas, né? Você começa a dar umas voltas meio doidas. Isso aí são drogas, Altran. Isso aí são drogas. Total. E é daí que vem essa ideia dos múltiplos universos, né? Que você vai fazendo equações para descrever o universo, e essas equações têm várias soluções, então imagina-se que existe um universo para cada solução. Exato. E é muito louco, assim, é muito legal. Eu trabalhei com criança, né? Dando aula de física com criança, e aí eu fazia uns exercícios assim, para entender quais eram os preconceitos deles sobre várias coisas de ciências. E uma das perguntas mais interessantes que eu achava de fazer para as crianças, para os mais novinhos principalmente, mas dava certo até o 3º ano, que era perguntar o que era as fases da Lua, né? O que fazia a Lua mudar de forma? E aí as respostas eram as mais variadas, né? Porque o que faz a Lua uma hora aparecer um disco, uma hora aparecer, né, que ela é daquele desenho típico de Lua, ou uma hora ser mais oval.
E aí vem várias ideias de que era a sombra da Terra. Muitas crianças falavam, é porque faz uma sombra e a sombra da Terra. Aí eu falava, mas aí será que não é um eclipse? Não teria que ser... E quando a sombra não faz a Lua fazer esse formato, né, de uma unha cortada, faz um outro formato que é um pouco mais abaulado. Como que a sombra da Terra, se a Terra é redonda? Aí eles, sabe, ficavam assim. Então é muito louco a gente ter essas... A gente tem muitos preconceitos, e adultos também têm esse preconceito. E aí a gente começa a fazer uma série de de assumir uma série de coisas que nem sempre corresponde com a realidade. Né? Então, sobre saúde, quando a gente conversa... Eu tô com os meus sogros aqui. É super complicado para... Imagina, tanto tempo falando sobre sal na televisão, sobre gordura, sobre intestino. Então, a minha sogra estava comendo pão com quinoa todo dia, porque o quinoa é bom para o intestino. Falei, quer comer quinoa? Come só quinoa, não precisa ser no pão. Situação. Mas, Tatá, você vê uma coisa? Eu fico observando o poder da indústria. Só um comentário sobre isso, Altran. O poder da indústria. Você falou de sal. A primeira meta-análise que eu vi, levantando a ideia de que o sal não era um problema e que ele tinha uma incidência de 18% dos hipertensos como pessoas sensíveis a ele, eu estava no 2º ano da faculdade. Isso foi há 24 anos atrás. Cara, tu é velho mesmo, hein? Sou. Não, mas não aparenta não, Adolfo. Adolfo, não chamei de doutor Adolfo. Aê! Mas para pensar, olha quanto tempo ali já era uma meta-análise. Então essa informação não é nova. Assim como quando descobriram lá as fraudes do Ansel Keys, em 1971. Tem 51 anos. E vocês veem, por mais que a gente tenha encontrado as verdades ou descoberto as mentiras, a verdade estabelecida se manteve. Então tem muitos interesses por trás dessa brincadeira. É por isso que a gente muitas vezes passa por lunático. Esse é um problema. É um problema, mas continuaremos nos passando por lunático. Menos a Tatá, que ela não tem cara de lunática, mas eu e o Altran, com certeza. A gente tem o que eu ia falar, porque ela falou assim, come a quinoa, mas não come o pão, né? Mas não no pão. Mas esse é o poder da indústria que você falou. A doação da renda do Big Mac, se você comprar o Big Mac naquele determinado dia. Por que você não doa direto para a instituição? Tem que comprar o Big Mac para você doar? Por que não doar direto? E outra coisa, é a renda do Big Mac. Se você comprar a Coca e a batata frita, não vai para a instituição. É só do Big Mac. E o Big Mac é a renda. Significa que é o lucro. Ou seja, se você compra o Big Mac por R$10, vai, sei lá, 5 para a instituição. Por que não doar os R$10 direto? Mas é o quê? É o poder da marca, é o poder da indústria, é o poder dessa, sabe? E é por isso que a indústria faz essas superfoods, como o exemplo a quinoa. Né? Ai, nossa, é superfood, porque isso vai fazer o seu intestino funcionar. Não, mas se você tirar as coisas que não prestam, seu intestino vai funcionar muito melhor, você não precisa de quinoa nenhuma. Né? Então, assim, as superfoods são com alimentos que são, para a indústria, são fáceis de produzir, são fáceis de vender, cria toda esse frenesia, e eles colocam bafos desse produto, né? Faz o no pão com esse... Quanto de quinoa será que tem numa fatia de um pão desse? Nada. E aí vende pelo dobro do preço. Tem o registro acástico da quinoa, não só. Esse bafo pensaram na quinoa que eu tava... O cara que eu tava falando pensou na quinoa. Teve uma época, né, que a gente ia no posto de gasolina. Quando eu comecei a botar gasolina no carro, quando eu tinha 18 anos de idade,
há bastante tempo atrás, doutor Adolfo. Outro dia. Eu sou meio vintage também. Que eu, com R$10 eu enchi o tanque do meu bug. Hoje, com R$10, eu faço só isso, tá aqui no pão. Pronto, acabou. O cara vem com a bomba, mas a bota R$10. Ele vai... Pronto, é só uma baforada. Pé solta. Acabou. Não tem... Vai ter uma bomba diferente com a pipeta. Vai pipetar. A gasolina. Ai, R$10? É na pipeta. Na pipeta. Meus amigos, eu vou dizer uma coisa. Eu ficaria horas conversando com você aqui, com vocês, na realidade, aqui, porque é muito bom conversar com vocês mesmo, tá? Mas, sem dúvida. Né, a gente tem compromissos familiares e compromissos namoradísticos que a gente não pode deixar. Né? Danado. Everywhere I look around. Então eu tenho que me despedir de vocês. Tranquilo. Olha, muito obrigado pelo convite, estar aqui com vocês hoje. Uma felicidade sempre, tá? Esperando a remarcação, alterando a nossa live dos Quatro Cavaleiros. Eu tô doido que o Instagram libere pra gente fazer live com 5 pessoas, pra gente botar a Thalita pra ser... Mas é óbvio. Cavaleiros do Apocalipse e a Amazona. Exato, a Amazona do Apocalipse. E Tatá, que surpresa boa você que hoje eu não sabia que você vinha. Fiquei mais feliz ainda. Eu também não sabia. Ela também não sabia, não. Foi eu que consegui convidar ela aqui. Muito legal, muito bom, pessoal. Obrigado a todos vocês que assistiram também. Viu que viram nossas groselhadas tudo aqui. E é isso aí. Valeu, boa noite. No final das contas, não acreditem em nada do que a gente falou. Vão lá analisar e tirem as próprias Chequem tudo. Chequem tudo. Chequem tudo. Chequem tudo, tá certo? Não é porque o doutor Adolfo tem essa barba de sábio da Grécia Antiga que ele... É o disfarce. O disfarce. Bom demais, galera. Boa noite. Obrigada, viu, pelo convite. Boa noite, pessoal. Um beijo para a audiência de vocês e marcaremos mais. Tá certo. Até a próxima.